Vamos lá. Dando início a mais um capítulo. Hoje nós vamos trazer então o capítulo 24. Não pôr a candeia debaixo do alqueire é o nome do título, né, desse capítulo. E a gente vai falar um pouco do que seria essa candeia debaixo do alqueire e também porque Jesus fala por parábolas. Isso a gente vai dar uma pincelada e eu vou falar depois do porquê, tá? Primeiro, a gente precisa compreender o que seria essa expressão, né, da candeia e do alqueire. Trouxe algumas imagens ilustrativas para que possamos compreender. Então, isso aqui seria uma candeia. Parecido com a lâmpada do Aladim, né? E ela tem um paviozinho de algodão para justamente acender. É uma peça de iluminação antiga. Ela é abastecida com óleo ou um gás inflamável. Ela normalmente se usa no alto, ou presa, pendurada na parede. E também tem o alqueire, que é algo parecido com esse cesto de vime, né? O alqueire era um objeto, antigamente, que servia para medir os grãos, né? Os alimentos secos. Ele era uma unidade de medida. Na verdade, ele servia primeiro para transportar. Então, se prendia nos cavalos, nos animais, né, nas costas, no lombo, e ele ficava ali equilibrado, né? Eram 2 cestas cheias de alimento para se transportar entre as cidades. Depois ele acabou virando uma unidade de medida, justamente para se ter essa noção de quantos alqueires dá para levar, né, daquela cidade até aquela. Dá para levar 1, dá para levar 2, dá para levar 4, não sei quanto que os animais suportavam, mas é mais ou menos esse objetivo desse utilitário caseiro, digamos assim, no passado. E aí se fala justamente, essa imagem ela é mais ilustrativa, né, de um alqueire cobrindo uma vela, a luz, e poderia ser representado pela candeia. Mas aí a gente vai ler então os primeiros itens do Evangelho para a gente entender o que seria colocar a candeia debaixo do alqueire. Item 1. Nem os que acendem uma luzerna a metem debaixo do alqueire, mas põe-na sob o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos que estão na casa. Mateus capítulo 5, versículo 15. Item 2. Ninguém, pois, acende uma luzerna e a cobre com alguma vasilha, ou a põe debaixo da cama. Põe-na, sim, sobre o candeeiro, para que vejam a luz os que entram. Porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida, que não haja de saber-se e fazer-se pública. Lucas capítulo 8, versículos 16 e 17. Então aí está a expressão que Jesus trouxe no Evangelho de Lucas e também de Mateus. Aí eu pergunto, quando a energia da casa de vocês acaba, né? Caiu a energia, o que a gente faz? A gente vai buscar uma vela, né? A gente caça as velas lá, deixa num lugar fácil, porque depois pegar no escuro é ruim. Não vai ficar gastando a bateria do celular para ficar iluminando os ambientes. A gente vai caçar uma vela. Aí a gente acha a vela, acende ela para poder iluminar os ambientes. Acende o máximo de velas que a gente coloca, né? Põe aquele pirizinho, um pratinho, deixa cair um pouco da vela lá, da cera, e trava ela dentro para ficar em pezinha, bonitinho. E aí onde a gente coloca essas velas? A gente vai colocar em cada um dos cômodos.
Mas a gente coloca num local onde ele vai trazer, aliás, uma baixa visibilidade, ou a gente vai colocar num local que ele possa iluminar o máximo possível. O máximo possível. A gente vai tentar colocar ele no alto, em cima de uma prateleira, em cima de um armário, em cima da geladeira, enfim, de algum móvel que faça com que a iluminação chegue pelos 4 cantos daquele cômodo o máximo que for possível, né? Então a gente não vai colocar essa luz embaixo da cama, como diz aqui no Evangelho de Lucas, até porque se a gente botar vai pegar fogo, né? Mas a gente não coloca embaixo da mesa, a gente não coloca embaixo da cadeira, a gente não deixa esse suporte no chão, a gente coloca no alto, para que a luz possa fazer o quê? Dissipar toda a escuridão, clarear até onde ela puder chegar, iluminar os ambientes. E assim como a luz, a claridade, essa luz física que a gente enxerga, o conhecimento é parecido, para não dizer igual, né? O conhecimento das leis divinas que iluminam todas as nossas vidas como seres espirituais, né? Essa luz é muito semelhante a esse conhecimento dessas leis. Se a gente pegar e guardar e esconder esses conhecimentos, ele não vai se propagar. Então ele precisa ser exposto, ele precisa ser divulgado. E isso aconteceu por séculos, né? Essa escuridão de conhecimento, por séculos. Porque não ficou ao alcance de todos, ficou ao alcance de alguns apenas. Esse conhecimento, ele precisa ser divulgado pelas palavras? Sim, precisa. Isso que nós estamos fazendo é a divulgação do conhecimento. Porém, muito mais do que através do conhecimento, pelas palavras, esse conhecimento tem que ser vivenciado. Ele tem que ser colocado em prática em benefício das pessoas. Já pensou se Jesus só falasse blá, 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 blá? Façam isso. Façam aquilo. Isso é assim, precisa ser feito dessa forma. E não tivesse dado o exemplo, feito, colocado prática, ação, não teria talvez sido tão marcante, não teria sido tão divulgado, tão propagado. Então o exemplo faz parte dessa divulgação, apesar de não sair a palavra muitas vezes. Não fazer essa divulgação, ele acaba até sendo um ato egoístico, né? Um ato egoístico. Meu irmão falava egoístico, né? Um ato bastante egoísta da parte daquela pessoa que não faz essa divulgação. Porque essa iluminação de conhecimento pode alcançar muita gente, né? E ela não pode ficar só guardada. E como diz na passagem, não há nada que fique escondido que não possa ser revelado, que não possa ser descoberto. E se alguma coisa, algum conhecimento, ele está oculto, não está no acesso da nossa pessoa, é porque nós ainda não temos a capacidade de compreendê-la. É porque não está ainda está além dos nossos limites, não só de compreensão, mas para que a gente possa também fazer essa divulgação com qualidade. Essa divulgação não seja uma divulgação torta. Então, fica lá, guardadinho, esse conhecimento. Na hora certa, ele é exposto. Essa flor se abre e ela chega ao conhecimento de muitos. E se a gente não descobrir esse conhecimento aqui, se ele continuar oculto, é porque nós, como seres terrenos, não tivemos a oportunidade de descobrir aqui. Porém, não impede de nós, em mundos mais avançados, termos alcance a esse conhecimento, termos acesso a ele. Ok?
Vamos para o item 3. E chegando-se a eles, os discípulos lhe disseram: por que razão lhes fala tu por parábolas? E ele respondendo lhes disse: porque a vós outro vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é concedido. Porque ao que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe ser tirado. Por isso é que eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: vós ouvireis com os ouvidos, e não entendereis, e vereis com os olhos, e não vereis, porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam no coração, e se convertam, e eu os sare. Mateus capítulo 13, versículo de 10 a 15. Aí Jesus traz muitos esclarecimentos nesse item. Boa noite, pessoal do Fonte de Luz. Em breve a gente vai estudar as parábolas. E a gente vai ver com mais profundidade essa questão de Jesus utilizá-las para esses ensinamentos, essas criaturas. Mas, assim, por cima, elas só tinham a sua essência captada por aqueles que a ouviam, aquelas criaturas que estavam abertos a esses ensinamentos. Aquelas pessoas simples que acompanhavam Jesus. Jesus falava para todos, mas muitos ali eram arrogantes, muitos ali eram prepotentes, muitos ali se achavam aquele povo bastante sabichão, né? Como que a gente absorve conhecimento dessa forma, quando a gente não está aberto a novos conhecimentos? Ainda mais considerando toda a questão histórica ali, Jesus, um carpinteiro, vindo de uma cidade mais simples, não fazia parte da casta dos fariseus, não fazia parte de um núcleo ali dos hebreus onde havia grana, havia poder. Então, como é que alguém mais simples do que eu vai poder agregar alguma coisa na minha vida? E por isso que essas criaturas não ouviam Jesus. Elas tinham ouvido de ouvir, mas não ouviam. Não compreendiam as verdades que Jesus trazia, porque elas já estavam cheias da própria verdade. Não havia espaço dentro da arrogância delas, espaço para que as verdades do Cristo tomassem o seu coração. Em contrapartida, aquelas criaturas mais simples, elas estavam mais necessitadas, mais carente da palavra, mais carente da ação. E assim, Jesus se fez ouvir e se fez ver através dessas criaturas, né? E aí tem aqui um outro trecho onde é falado, porque ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até os que têm lhe será tirado. Então aquele que possui, absorve aqueles conhecimentos, aqueles bens espirituais e trabalha em cima deles, observa os preceitos divinos, dá continuidade, transforma esses bens espirituais em riquezas morais e espirituais, ele vai ampliá-la. Então, ele terá em abundância. Agora, aquele que, por outro lado, se preocupa só com a matéria,
Aquele que, por outro lado, não desenvolve esse lado espiritual porque se acha já cheio de verdades, eles não terão tanto progresso. Progresso moral, progresso espiritual, e ficarão estagnados. Item 4. Causa estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve pôr a luz debaixo do alqueire, ao mesmo tempo que esconde a toda hora o sentimento das suas palavras sob o véu da alegoria que nem todos podem compreender. E aí Kardec acaba trazendo a segunda parte deste item, né? Por que Jesus fala por parábolas, mas se nem todos conseguem compreender? Ele se explica, entretanto, dizendo aos apóstolos: eu lhes falo em parábolas porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem e não compreendem. Assim, dizer-lhes tudo, ao menos agora, seria inútil. Mas a vós o digo, porque já a vós é dado compreender esses mistérios. Ele precedia, portanto, para com o povo, como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se encontram desenvolvidas. Dessa maneira, indica-nos o verdadeiro sentido da máxima: não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entram possam vê-la. Ele não diz que tenhamos que revelar inconsideravelmente todas as coisas, pois todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe, e porque há pessoas que uma luz muito viva pode ofuscar sem esclarecer. Então, reforçando tudo que Kardec disse, toda essa explicação bem clara, nós somos capazes de aprender os conteúdos que nos são trazidos, mas dentro das nossas limitações, dentro do quanto os nossos conhecimentos alcançam. Vou dar um exemplo. Eu sou da área de humanas, trabalho com jornalismo, sou péssimo de ciências. Sempre foi muito ruim de entender as coisas, porque não era o lado que eu gostaria de me aprofundar. A minha esposa, ela é embriologista. Então, imagina, a gente tem um ruído aí gigantesco, né, de profissional. Mas os dois se esforçam justamente para entender a língua um do outro. No começo, ela usava nomes de procedimentos, expressões técnicas, que eu não entendia. Eu não entendia. E assim como se vier um matemático ou alguém falar de uma questão física, eu não vou compreender. Então, para entender determinados assuntos que eu desconheço, eu preciso de algo lúdico. Eu preciso que alguém faça uma comparação, que alguém dê um exemplo de alguma coisa muito técnica para uma coisa que eu não conheço. Eu me lembro quando eu trabalhava em uma emissora de televisão, eu estava aprendendo questões ligadas à iluminação. Olha só, eu nunca fui um eletricista, mas eu tinha que saber trocar uma lâmpada de um reator. E eu não entendia como funcionava o circuito. E meu superior já tinha mostrado várias vezes como fazer isso. Eu já tinha visto ele fazer, não uma, não duas, mais vezes. E aí chegou uma hora que eu tentei fazer e não consegui. Aí eu virei para ele, peguei um pedaço de papel, fui até a mesa dele, eu falei: Tó, esse é o desenho do mapa do reator, eu quero que você desenhe para mim o que liga aonde. Nunca mais errei, nunca mais esqueci. Então, cada uma das pessoas, elas têm uma forma de aprender, uma forma de absorver as questões didáticas. E não vai servir para todos. Primeiro, por aquilo que eu já falei, né? Pelas questões
da criatura não querer aprender aquele ensinamento. E tem essa outra questão da limitação de até onde a gente pode alcançar e entender determinadas coisas. Então, o entendimento de tudo na vida, ela é um fruto da nossa evolução intelectual, da nossa evolução moral. Não adianta ficar falando que tem que perdoar 70 vezes 7 e só falar, você tem que perdoar, você tem que perdoar, você tem que perdoar. A pessoa não vai entender que é perdoar para sempre. Ela vai achar que tem que perdoar 70 vezes 7. Vai fazer a conta ali e vai falar, pronto, paguei aqui. É a mesma coisa que eu ir num confessionário, o padre fala, olha, para você se purificar, você tem que rezar X vezes isso. Aí eu vou lá, rezo X vezes aquilo, saio para fora e continuo tendo o mesmo comportamento. Eu tive uma evolução moral aí? Eu entendi a lição? Não entendi. Eu continuo repetindo padrões, continuo repetindo processos. Enquanto eu não entendo como eles funcionam, eles vão continuar dando errado. E esse entendimento, fruto dessa evolução intelectual e moral, ele acontece não só numa encarnação, ele pode acontecer numa encarnação sim, mas como eu disse, é um processo e pode ser longo e varia de cada um. Então pode ser que a gente adquira determinados aprendizados só após muitas encarnações, batendo muito a cabeça, errando bastante, se ferindo e ferindo muitas pessoas, até que a gente entenda. Então, ninguém consegue aproveitar um limite, né, um conhecimento além do limite que lhe é dado. Eu posso ouvir uma palestra sobre física quântica. Não, eu quero ouvir. Eu vou absorver só uma parte, até onde o meu conhecimento pegar. De resto, vai ser um conhecimento perdido, né, digamos assim, porque eu não vou estar entendendo o que aquilo quer dizer. Ontem eu estava vendo uma série em espanhol, aí a minha esposa falou assim, não, posso te dar uma dica? Tira a legenda, ouve, né, pratica o seu espanhol, ouve só os atores falando. Aí eu virei para ela e falei assim, se eu tirar a legenda eu não vou entender muita coisa. Por quê? Tem atores que vão falar pausadamente, que eu vou entender perfeitamente, isso eu já consigo perceber. E tem atores que falam tudo atrapalhado. É que nem a gente. E aí fica tudo junto e eu não vou pegar o sentido? Vou, mas talvez lá na frente faça falta, porque eu não entendi tudo que foi falado. Né? Então a gente tem que entender e ter esse discernimento do quanto a gente pode alcançar, do quanto a gente pode aprender. A gente tem que ser esforçado, sim. Né? A gente tem que se colocar à disposição de absorver novos conhecimentos, mas entender até onde a gente alcança, para justamente a gente poder ser útil, para que esse conhecimento seja útil para nós e para as outras pessoas que estão ao nosso redor. Beleza? Vou ler os comentários aqui da Rosana. A Rosana, a Camila também comentou. Deixa eu ver aqui. A Rosana falou aqui que é esclarecedor esse item 4. Era necessário se fazer entender a palavra e ele o fez através das parábolas e com a ação para ser acessível para todos. E mesmo assim, as parábolas sendo acessível para todos, não eram todos que absorviam o conhecimento delas, o aprendizado delas. Olha que interessante isso. Jesus era um ótimo professor. A didática dele era simples e eficaz. E aí, olha que mais legal ainda, nem todos absorviam esse conhecimento das parábolas por X motivo. Mas passadas encarnações, passado o tempo, esses mesmos ensinamentos, eles continuaram iguais, eles foram imutáveis. E aí, com nova experiência, com uma nova bagagem,
com um novo conhecimento expandido, né? Hoje, talvez nós estamos aqui falando sobre o Evangelho, porque lá atrás a gente não conseguia compreender determinadas coisas. Dando continuidade aqui no item 4, acontece com os homens em geral o mesmo que com os indivíduos. As gerações passam também pela infância, pela juventude e pela madureza. Cada coisa deve vir ao seu tempo, pois a sementeira lançada à terra, fora de tempo, não produz. Mas aquilo que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde, deve ser descoberto, porque chegando a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. A obscuridade lhes pesa. Como Deus lhes deu a inteligência para compreender e se guiarem, entre as coisas da terra e do céu, eles querem racionalizar a sua fé. Então, que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, pois sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Que interessante, né? Então, como se a luz da candeia fosse a luz que alimenta a fé. E aí, a hora que ela é escondida pelo alqueire, ela se enfraquece. Ela não chega, né, a tantos ambientes, a tantos móveis, vai iluminar parcialmente. Então a gente tem que expandir essa luz. No caso, estamos falando da luz do conhecimento, né, a luz do conhecimento do conhecimento cristão, das leis morais, tudo que a gente aprendeu provindo do Cristo e através do Espiritismo também. Item 5. Se a providência, portanto, na sua prudente sabedoria, não revela a verdade senão gradualmente, é que a vai sempre desvelando à medida que a humanidade amadurece para recebê-la. Ela mantém a luz em reserva e não debaixo do alqueire. Mas os homens que a possuem em geral só a ocultam do vulgo com a intenção de dominá-lo. Só são esses os que põem verdadeiramente a luz debaixo do alqueire. E assim que todas as religiões, sempre tiveram os seus mistérios, cujo exame proíbem. Mas enquanto essas religiões se atrasavam, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. O povo que se tornou adulto pôde assim penetrar o fundo das coisas e então rejeitou, na sua fé, o que se mostrava contrário à observação. Não podem subsistir mistérios absolutos neste terreno. E Jesus está com a razão quando afirma que não há nada secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender sobre a terra lhe será progressivamente revelado nos mundos mais adiantados, na proporção em que ele se purificar. Aqui na terra, ainda se perde no nevoeiro. Então, Kardec dá uma cutucada na igreja, né? Porque por tantos anos, com esse conhecimento, poderia ter trazido a luz à humanidade com muito mais rapidez. Acabou guardando os segredos, né, trazidos por Cristo, que não eram nenhum segredo quando ele trouxe, mas acabaram guardando esse conhecimento na mão de algumas pessoas por conta do poder. E Jesus não gostaria, né, que todas aquelas criaturas se permanecessem ignorantes a partir do momento em que o sentido dos seus ensinamentos fossem ocultos para alguns. Infelizmente, eles não estavam prontos para receber na época que Jesus trouxe, e ao longo do tempo ele também não gostaria que alguns colocassem embaixo do braço e ficassem e guardassem para eles esses ensinamentos, né? Mas aí vem a doutrina espírita, nos ensina, nos fala sobre a lei do progresso, que move os mundos, que movem os espíritos, e ela vai gerir o acesso a esses conhecimentos. Em determinados momentos, alguns vão encarnar e vão falar: não, peraí, isso está errado, gente.
vamos fazer com que outras pessoas possam também estudar, possam também beber dessa fonte. Tudo isso de acordo com o merecimento, de acordo com a necessidade daquele espírito, né? E também de toda a humanidade. Então tem aquele período de trevas, mas Deus deixou, foi necessário para a evolução humana. Deus não permitiu que, tanto que é o momento certo, vão vir os revolucionários, vão vir as criaturas que vão brigar, literalmente, né? Fisicamente, vão brigar para que todos pudessem ter acesso àquelas informações. Assim como Jesus, lá na época dele, não teve a possibilidade de explicar o que era uma faculdade mediúnica, como que se faziam as comunicações entre espíritos e desencarnados. Ele não podia falar sobre vibração, sobre energia, sobre a reencarnação, do jeito que a gente fala hoje. Ele não poderia falar que existe uma vida espiritual, que é a verdadeira vida, que existem diversos planos, diversos mundos habitados. Aquelas criaturas não estavam prontas a essas informações. Mas ele deixou as migalhinhas de pão, igual João e Maria, para que a hora que fosse a hora certa de recolher aquelas migalhas, e no caso deles, voltar para casa, nós pudéssemos pegar essas migalhas, lá atrás, fazer uma conexão aqui na frente com o que o Espiritismo nos traz e, enfim, através da fé raciocinada, colocar em prática nas nossas vidas, entender determinados assuntos que eram obscuros, determinados assuntos que eram misteriosos. Então Jesus não escondeu nem lá, porque ele já trouxe lá atrás indícios, né? Ele já trouxe lá atrás pequenas dicas. Há muitas moradas na casa do meu Pai. É como se Deus tivesse uma mansão e acolhesse a todos nessa casa, né? Mas a gente não pensa com a cabeça da matéria. Nós não vamos pensar apenas fisicamente, nós vamos pensar espiritualmente. E aí, com a soma dos ensinamentos espíritas, a gente compreende o que são as casas do Pai. E aí as coisas se conectam. A Fernanda comentou aqui, é como quando estamos segurando uma lanterna em uma praia, por exemplo. Só conseguimos enxergar ainda um limite, né? Onde Deus permite. Quando a gente está num breu total, é exatamente isso. Então eu vou apagar todas as luzes aqui desse cômodo. Vou ligar só a lanterna. Ela vai deixar eu enxergar até algum ponto. Fora disso, eu preciso de mais luz. Preciso de uma luz com mais intensidade, uma luz mais viva, e com o conhecimento é exatamente igual. A Anete está comentando aqui no YouTube, às vezes é conveniente para algumas pessoas não repassarem esses ensinamentos. Infelizmente é a busca pelo poder, exatamente o que a gente trouxe, né? Muita gente acaba guardando para si. É que nem a pessoa trazendo para a nossa realidade, aqui para o nosso chão, né? Muita gente, muito profissional, não gosta de ensinar. Muito profissional não gosta de ensinar. Por quê? Porque ele tem medo que se ele ensinar alguém, essa pessoa vai tomar a vaga dele. É um dos maiores equívocos profissionais que nós possuímos. Um dos maiores. Porque se você é um ótimo profissional, se você é um excelente profissional, nada vai tirar o seu lugar. E se você tiver perdido o seu lugar, é porque já deu o seu tempo ali. Está na hora de buscar outras coisas. Não é porque fulano de tal passou a perna. Isso pode acontecer também pela maledicência das pessoas, é claro. Mas a gente não pode trabalhar com esse medo, viver com esse medo. Eu não vou fazer isso porque... Não. Né? Esse poder que a gente detém, ele tem que ser compartilhado. As pessoas têm que ter o alcance dele. Senão a gente guarda só para nós. Isso
egoísta, muito egoísta. Aí o Rafa comentou aqui, na série The Chosen, tem uma parte no diálogo de Jesus com Nicodemos que ele fala mais ou menos assim: as pessoas não acreditavam em coisas físicas como ele poderia falar de coisas celestiais. A fala de Jesus, ela é muito sublime, né? Ele falava das coisas do céu e não da terra. E, de fato, Nicodemos era um ótimo telespectador, né? Uma ótima pessoa de papo com Jesus, que as conversas com ambos são sempre ricas. Aonde a gente assiste The Chosen aí, Rafa? Fala aí onde você acompanhou para a gente poder ter acesso a esse conhecimento também. As coisas físicas seriam os próprios milagres da cura. E aí a cura de Jesus não era uma questão só física, né? Ela tinha muito de espiritual. E aí, como que você vai, né, explicar? Como que Jesus explicaria magnetismo para essas criaturas, que é físico? Como que ele explicaria a mediunidade utilizada para a cura através de outros espíritos que talvez para Jesus não, mas para os apóstolos que estavam ali fornecendo ectoplasma para que uma cura fosse realizada? Como explicar um negócio desse? Completamente inviável, né? Inclusive já era bastante difícil de se compreender no início do Espiritismo. Hoje a gente já conhece mais, já tem mais percepção, para a gente é algo mais natural. Mas imagina, no início do Espiritismo, toda a dificuldade que Kardec não teve para trazer dos espíritos, para extrair esses conhecimentos e fazer com que as pessoas, de fato, entendessem. O Espiritismo não foi colocado goela abaixo. Não, ele foi trazido através de muitas reflexões, de muitos pontos ligados, né? E aí as pessoas puderam entender determinadas coisas. Então, para a gente finalizar aqui, a luz sob a reserva, ela é uma previdente sabedoria. A luz sob a reserva, ela é revelar apenas o que pode ser percebido. A luz sob a reserva é como Jesus procedeu na época dele e como hoje os espíritos procedem conosco. Porque eles nos dão informação também. Mas nem tudo é revelado. Não está no nosso limite de conhecimento ter acesso a isso. E a luz sobre o alqueire, a luz sob o alqueire, né, é ocultar as verdades para as pessoas, para um povo. É um mistério que as pessoas que detêm o poder, que os religiosos limitam, proíbem, para que as pessoas não possam utilizar. Tem dentro do próprio Espiritismo, dentro do próprio Espiritismo a gente encontra essas luzes guardadas dentro do alqueire. Eu vou dar um exemplo só para vocês. É claro que cabe uma discussão muito ampla, eu vou ser bem superficial, mas quando a gente fala de mediunidade, e a gente muitas vezes vai ouvir, principalmente as pessoas das casas espíritas, né, de que mediunidade não pode ser praticada em casa, que mediunidade só deve acontecer dentro da casa espírita, porque a casa espírita é um ambiente preparado, porque a casa espírita... Kardec, quando trouxe o Livro dos Espíritos, não praticava a mediunidade dentro da Sociedade Espírita Parisiense. O Livro dos Espíritos foi escrito através de cartas, através de mediunidades que Kardec, como quem assistiu no filme, fazia dentro da casa das pessoas. Então, a partir do momento que a gente entende, e aí através da mediunidade, do estudo da mediunidade, a gente vai entendendo como ela funciona, como a gente pode proceder,
quem são os médiums, como os médiums agem, quem são os espíritos que se comunicam, como os espíritos que se comunicam agem. Tudo isso precisa ser estudado. Por isso que se diz, só dentro da casa espírita pode ser praticado ou uma mediunização pode acontecer. Mas não foi assim que o espiritismo surgiu, né? Muito pelo contrário, não foi dentro dessa caixinha. Mas Kardec aprendeu, né, sobre mediunidade, foi entendendo, aprendeu fazendo, no caso. E a gente tem que ser prudente com tudo que a gente aprende. Não pode ser desvairado, né? Tem que ter um pouco de... Um pouco não, precisa ter muita disciplina, precisa ter certo conhecimento. Então não dá pra gente ficar à torta e à direita fazendo manifestação mediúnica nas nossas casas sem entender por que elas acontecem, como controlá-la. Hoje temos o livro dos médiuns, nos ensinam isso. Mas é muito complicado, né? Porque se alguém tem uma manifestação em casa, a pessoa de repente começou a ver espíritos. Aí o que ela vai fazer? Ela vai procurar um centro espírita. O que o centro espírita vai fazer? Você precisa fazer um curso onde você precisa fazer isso, um curso que precisa fazer isso, para depois estudar mediunidade. O problema dela é agora, gente. A mediunidade está aflorada nesse momento, ela precisa de ajuda agora. Como controlar, entender o que ela está vendo, entender quem são os espíritos que estão se comunicando com ela. Ela precisa de ajuda. E muitas vezes essa ajuda, ela é ignorada. É que nem aquele médico que está lá na UPA, trabalhando há 10 horas, e aí chega uma pessoa com uma crise muito grande de, sei lá, rinite, ou com uma gripe muito forte. Ele vai dizer que é uma gripe forte, não vai tirar um raio-x do peito, não vai fazer não vai fazer um estudo mais apurado do caso, porque tem outros pacientes que ele está lá cansado há 10 horas, e aí depois o quadro da pessoa se agrava, porque não foi dado a devida atenção. Então, as pessoas precisam de atenção, elas precisam de um olhar, e empatia e cuidado com o próximo é a primeira coisa que o Espiritismo ensina. É amar ao próximo como a si mesmo. Então eu não posso simplesmente ignorar as necessidades das pessoas, principalmente quando elas vêm de cunho espiritual. Senão elas vão buscar essa ajuda espiritual em um outro lugar que atenda às demandas e as necessidades dela. Certo? A Rosana comentou aqui, né? Onde está o filme? Está na Netflix. Filme, série, agora eu não sei. Me corrijam aí. Está na Netflix, mas eles começaram por aplicativo próprio, totalmente gratuito. Olha que legal, bacana essa divulgação, hein? O filme do Kardec também está na Netflix. Quem não acompanhou, para entender essa base do espiritismo, é muito importante para a gente absorver todo esse conhecimento que às vezes a gente encontra fragmentado, que às vezes a gente ouve alguém falar, né? É legal entender quem foi Kardec e tudo que foi feito para que hoje tivéssemos a doutrina espírita codificada. É isso. Semana que vem a gente continua o capítulo. E aí a gente já pode ir para as vibrações, podem começar aí a colocar os nomes para a gente fazer as vibrações. Só lembrando, vou repetir o que eu já disse, a live não vai estar disponível depois que a gente encerrar, tá? Como a câmera estava andando sozinha, eu vou cortar o comecinho e aí a gente... eu subo de novo depois no Instagram. Se não fizer isso hoje, faço amanhã durante o dia, tá bom? No YouTube, amanhã à noite já vai estar disponível também. Então vamos, mais uma vez, nos agradecidos por tudo que nós aprendemos hoje. Nos ligar com a espiritualidade presente, mais uma vez, sentindo as melhores energias nos envolvendo, as melhores vibrações, saindo do topo das nossas cabeças, da palma das nossas mãos.
E vamos fazendo uma conexão com a espiritualidade mais intensa nesse momento. Essas energias boas saindo de nós vão ao alcance dos nossos amigos espirituais e eles vão espalhando para todo o universo, para o planeta Terra, para todos os povos que aqui habitam, por aqueles que vivem em guerra, por aquelas criaturas que passam por fome, misérias, desastres naturais. Vibremos pelo Brasil, por todo o povo brasileiro, pelas capitais do nosso país, por Brasília, pelos dirigentes da nossa nação. Vibremos pelas pessoas nas ruas, sem família, sem um teto, abandonadas nos vícios. Vibremos as crianças nos orfanatos, aos idosos nas casas de repouso, os encarcerados nas prisões, os doentes em seus próprios lares, seus cuidadores, aquelas pessoas que sofrem violência doméstica. Vibremos aos hospitais, os internados nos leitos da UTI, os profissionais da saúde, e vamos vibrando pelos nomes deixados nesse momento. Por Alfredo Magalhães, por Diego Magalhães, José Neto, Almira Carvalho, Natanael, Norma Soledade, Terezinha Soledade, William Góes, Lorival Oliveira, Denival Santos, Dilma, Carmelito, pela família Rieger e Balbino, pelos desencarnados Maria de Lourdes Bertelli Marim, Sidney de Lima Batista, pela saúde física e espiritual da família Marim, pela família Batista, pela família Fontanello, pela família Vaz, pela família Marco, por Adriana Riquena Ortega, pela saúde da Cláudia Ferreira, pela Yasmin Pestana, Mariana Pestana, Antônio João Nunes, por Márcio Pereira Honorato, Josilene, por Carlos e Carlinhos, por Fred Menarbini, pela família Mota Pinto da Silva, pela saúde da Beatriz Cardoso Cury, por Pedro Rodrigues Mota e Leonice Silva, por Odair Renaldim, por Alberto Magalhães, pela Nádia Soledade, pela Anita Soledade, a Marina Soledade, pelo Marcelo Almeida, Cremilda Magalhães, Jussiara Magalhães, Lorena Magalhães, Priscila Egli e Elane Carvalho, pela paz na família Souza, Francisca Eliane Gones e Joyce Máximo, pela família Arruda, pela família Zermiane, por Tiago, Soraya, Carla, Daniele, Tadeu, Bruna, Lenir e pela Fabiana. E pelos desencarnados Gil, Gustavo, Suzana, Ataíde, Elazir, Garibaldi, Ida, Ivo e Gilberto. Pela Célia de Souza Freire, pelo Leandro da Silva Freire, por Maria Lúcia Lopes de Souza, Betânia Maria Ramos da Silva, Mauro Henrique Borges Nogueira de Souza. Por Gustavo Nicolau, Gabriela Avanço, Josmar Nicolau, Thaís Nicolau e Manuela Nicolau. Pelas desencarnadas Maria Madalena Nicolau e Maria dos Santos Nicolau. Por André Gonçalves Costa, Maria Neuza Gonçalves Costa, João Vitor Santos Costa e Alex Gonçalves Costa. Pelos desencarnados José Fernandes Bezerra, Guiomar Nogueira e Arnaldo Vasconcelos. Pela Jailza Andrade, Maria do Socorro, Jorge dos Santos e toda a família Bezerra da Silva, e todos os amigos da Rosana.
ao Danilo, a Marlene, ao Júnior e a Amanda Avanço. Boa noite, Sandra. Pela proteção dos animais e de toda a natureza, por Saulo, Samuel, Eliana, Giane, Nina, Nil, Gleide, todos eles encarnados. Pela família Castilho de Carvalho, Costa Lima e França. A Joana está pedindo vibrações para a irmã dela, que está com um transtorno psicológico. A família Goulart dos Santos. Para Elso Honorato, por Jesulino, Isabel, Rosa, Exupério, Augusto e Raimunda. Pela Marina Sarmento e família, Rosilda e família, Rêmia e família, Geraldo Thompson e Jorge Ricardo Vasconcelos dos Santos, por Gabriel e Luana. Pela saúde de Nivaldo Alves da Silva, pela saúde espiritual de Antônio Marim, para a família Brito Reis, para o irmão da Natiele, que nesse momento passa por problema de dependência química. Peço vibrações também a todos os profissionais da Clínica Fecundar. Peço por Neuza de Oliveira, peço por Anderson de Oliveira, toda a minha família também. E que nesse momento nós possamos, caso tenhamos esquecido de alguém, deixar esse nome em pensamento para que as equipes espirituais também possam direcionar essas boas energias, essas boas vibrações. Nos ligamos às equipes do Dr. Bezerra de Menezes, do professor Eurípides Barçanufo, pedindo a eles que fluidifiquem as nossas águas nesse momento, colocando nelas os remédios necessários para as pessoas, ao qual elas serão direcionadas, os fluidos necessários para suas recuperações materiais, espirituais. Que a espiritualidade nesse momento possa direcionar ainda toda e qualquer vibração para onde se for necessário. E mais uma vez agradecemos a oportunidade de hoje estarmos reunidos, pelo Evangelho, pelo estudo, pela companhia de todos os presentes, pelos comentários. Pedimos ao Pai que nos guarde ao longo dessa semana, que nos envolva em seu amor, em sua proteção, que estejamos firmes e fortes, guardados nessa sua proteção, que possamos mantê-la através das boas palavras, dos bons exemplos, dos bons pensamentos, que através da prece nós possamos reforçá-la, impedindo de que todo e qualquer mal nos alcance. E encerramos dizendo: nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, muito obrigado pela companhia de todos. Fiquem agora com a programação normal de cada um em suas casas. Uma boa noite de sono, uma ótima semana, que possamos nos encontrar aqui no próximo domingo mais uma vez. Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos e até a próxima semana. Tchau, tchau.